só, então a gente vai começar a fazer a massa da coxinha. Então, pra gente fazer essa massa, eu vou fazer com 3 xícaras de água, mas vocês podem colocar a quantidade que quiser, porque essa massa aqui, o segredo dela é colocar a mesma quantidade de líquido e farinha de trigo. Então, agora aqui nessa água eu vou temperar ela, vou estar colocando sal. Lembrando que os temperos ficam a gosto. Eu vou temperar com sal, vou colocar uma quantidade assim de sal. Vou colocar também margarina, vou colocar 2 colheres de margarina. Poderia ser óleo ou azeite, mas eu gosto de colocar margarina porque ela vai agregar mais sabor na massa. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Bom, aqui eu poderia colocar outros tipos de tempero, mas eu gosto de usar uma massa mais neutra. Então eu vou temperar só com sal, pimenta do reino e a margarina. Mas lembrando que os temperos ficam a gosto de vocês. Vocês podem colocar colorau, açafrão, podem também colocar aqueles temperinhos já comprado lá, aqueles tipo sazon, essas coisas. Mas eu prefiro temperar assim. Então agora eu vou deixar essa água aqui ferver. E a hora que ela começar a ferver, a gente entra com a farinha de trigo. Então aqui eu coloquei 3 xícaras de água e vou estar colocando 3 xícaras de farinha de trigo. Então a proporção tem que ser sempre igual, de líquido e farinha de trigo. Vocês também poderiam estar substituindo a água por leite. Quem quiser colocar leite também pode. Se vocês cozinharam o peito de frango e aquela água vocês quiserem utilizar, também fica muito melhor, porque aí já tem o sabor do frango. Bom, aqui a nossa água já começou a ferver, agora eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo. Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes com as medidas certinhas. Então vocês podem colocar farinha de uma vez, não tem problema. Agora é só mexer e deixar essa farinha cozinhar bem. Ela fica com esse aspecto mesmo, parecendo que não vai dar certo. É um pouquinho pesada essa massa, mas é só ir mexendo assim, ó, aos poucos, que dá super certo. Essa massa aqui, ela tem que cozinhar até ela desgrudar totalmente do fundo da vasilha. Como vocês podem ver, ela já começou a desgrudar bem, ó. Como vocês podem ver, ela já desgrudou totalmente do fundo da vasilha. Olha só, ela já sai inteirinha. Então aqui ela já tá no ponto. Então agora a gente vai desligar, vai colocar ela numa assadeira para ela esfriar um pouquinho, pra gente poder sovar ela, para ela ficar bem lisinha. Então agora aqui eu vou colocar ela na minha vasilha. Vou deixar ela esfriar para mim poder sovar ela. Enquanto ela vai esfriando, vou fazer o meu recheio.
Bom, aqui agora pra gente estar preparando o recheio, vou colocar aqui na minha panela um pouquinho de óleo. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Aqui eu tenho 2 dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Vou colocar a cebola, aqui eu tenho uma cebola pequena. Bom, aqui eu tenho um peito de frango, já está cozido e desfiado. Vou colocar aqui. Aqui no recheio, vocês também podem temperar da forma que vocês estão acostumados aí. Os temperos ficam a gosto. Bom, vou colocar aqui 2 tomates. Eu retirei a semente deles. Esse frango aqui, eu não utilizei a água dele porque eu estou reaproveitando. Esse aqui era um frango assado que sobrou o peito, então eu estou aproveitando para fazer coxinha. Então aí uma dica para vocês, se tiver um franguinho aí na geladeira, vocês desfiam e já aproveita e faz a coxinha. Bom, vou colocar também só um pouquinho de molho de tomate, é opcional, se não quiser colocar não precisa. Vou colocar só um pouquinho, só para dar uma corzinha nesse frango. Bom, agora para finalizar esse recheio, eu vou colocar a cebolinha verde. Poderia estar colocando também salsinha ou coentro. E poderia estar colocando azeitonas também, mas eu quero fazer hoje sem azeitona. Vou fazer um recheio mais simples. Mas aqui vocês podem usar a criatividade, colocar o que vocês quiserem nesse recheio. Então aqui o meu recheio já tá pronto, então bora agora lá sovar aquela massa. Bom, aqui a nossa massa já deu uma esfriada, olha só, agora a gente vai estar sovando ela. Ela não gruda nas mãos, olha só, super macia. Lembrando que tem que sovar essa massa ela ainda morna, tá bom? Não, ela não pode estar totalmente fria, não. Sova ela ainda morninha, para ela ficar bem lisinha.
bem macia, não gruda nas mãos. Agora é só modelar as nossas coxinhas. Esses pontinhos escuros aqui é o da pimenta do reino. Então, bora agora modelar essas coxinhas. Bom, olha aqui, o nosso recheio ficou pronto, olha só. Que delícia. O recheio é super simples de fazer, né? E agora a gente vai começar a modelar essas coxinhas. Aqui tá a nossa massa. Olha, super macia, não gruda. Então, agora a gente vai começar a modelar. Então, eu gosto de tampar a massa. Gosto de tampar ela com um pano de prato assim, ó. Pano de prato limpinho. Aí pra ela não esfriar e não criar uma casquinha assim, sabe? É por isso que eu gosto de tampar ela. Se tiver aqueles plástico filme também pode colocar. Então agora pra gente modelar, eu pego um pedacinho da massa, uma colher de sopa mais ou menos. Aqui é o tamanho que vocês desejarem modelar. Dou só uma sovadinha nela assim, ó. Agora eu vou fazer como se fosse um croquete. Dessa forma que eu faço. Aí agora eu vou vir bem no centro e vou fazer um furo. Vou fazer um furinho assim, ó. E vou abrindo. Eu acho bem mais fácil modelar assim do que modelar com a massa aberta. Então, olha só, eu fiz como se fosse um copinho. Não abri muito fino e também não tão grosso. Olha. Eu vou estar utilizando desse requeijão aqui, ó. Desse requeijão com amido, né? Vou estar utilizando ele porque ele é mais consistente, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Então eu começo colocando esse requeijão lá no fundo. Olha. Aí eu venho com o meu recheio. Coloco o recheio. Bastante recheio. Olha só. Bom, olha só, ficou mais ou menos 1 centímetro sem recheio, que a gente tem que deixar essa margem. Agora eu vou vir aqui, ó, com essa parte aqui das mãos, eu encaixo a coxinha aqui e vou apertando levemente até ela fazer o formato da coxinha, ó. Ela vai tirar o excesso da massa e vai ficar a coxinha. Aí vocês dão uma arrumadinha. Olha só, super prático, né? Vou fazer mais uma com vocês. Essa pontinha aqui você mistura na próxima. Então, eu pego um pouquinho da massa, dou uma sovada nela. Faço como se fosse o croquete e venho aqui, ó, no centro e faço o furo. Só ir apertando assim. Fazer como se fosse um copinho. É importante não abrir tão fina, porque senão ela pode rachar depois. Então coloca assim uma espessura não tão grossa e não tão fina. Aqui eu tô colocando o requeijão, mas também se não quiser, só coloca o recheio mesmo. Então venho aqui com o meu recheio. E agora eu vou fechar. Olha só. Depois vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa forma de modelar as coxinhas. Então agora eu vou modelar todas aqui e depois eu volto com vocês, tá bom?
Olha só, já terminei de modelar as coxinhas. Olha aqui. O tamanho que elas ficaram. Renderam 25 coxinhas. Então agora eu vou empanar ela. Bom, então para mim empanar essas coxinhas eu só utilizo água. Só água mesmo, aqui não tem sal nem nada. E farinha de rosca. Eu gosto de estar empanando com a farinha de rosca. Vou mostrar pra vocês a qual que eu tô usando. Tô usando essa daqui, ó, farinha de rosca. Então agora eu vou começar a empanar essas coxinhas. Então é só passar na água e na farinha. Eu coloco aqui, passo assim na água. Coloco aqui na farinha de rosca. Só dá uma sacudida assim, ó, na vasilha. Ela já sai super empanada. Olha. Bom, então eu vou empanar todas as minhas coxinhas aqui. E enquanto eu vou empanando essas coxinhas, quero convidar vocês a conhecer o canal Gêmeos Só Que Não. É um canal infantil, mas de super qualidade. Vocês vão gostar muito. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês conhecerem esse canal. Então, convido vocês a ir lá, tá bom? Então, eu vou empanando aqui as minhas coxinhas. Assim que eu terminar, eu já volto e mostro para vocês como que ficou elas empanadinhas. Bom, aqui as coxinhas estão todas empanadas. Agora eu vou fritar para vocês verem o resultado final. Bom, pessoal, olha só as coxinhas fritas. Olha só como que elas ficaram bonitas. Bem sequinha, bem douradinha. Bom, quem me pediu para fazer essa receita foi a mamãe Mônica, mamãe da Bia Rezende. Ela tem um canal aqui, então eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. E aí, dona Mônica, o que você achou dessa receita? Que tal vocês fazerem essa receitinha e me marcar? Vou amar conferir lá no cantinho de vocês. Bom, vou abrir um aqui para vocês verem como que ela ficou, tá bom? Bom, então vou abrir aqui para vocês verem como que ela ficou. Bom, quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, comenta aí pra mim se vocês começam a comer a coxinha pelo bico ou pela parte de baixo. Coloca aí pra mim. Olha só que delícia esse requeijão cremoso. Olha, se essa não é uma coxinha super gostosa. Olha. Olha a fumacinha, tá super quentinha. Bom, então foi essa a receita que eu quis compartilhar com vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aí um comentário. Então, até o próximo vídeo. Tchau!